Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa 7ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 1. As nossas aulas estão sendo gravadas. O último bloco, nós estamos tratando sobre o livro de Juízes, tá bom? Eu vou ler aqui para ser mais rápido, tá bom? Porque nós vamos tratar aqui o livro de Juízes e depois nós fecharemos com o livro de Ruth. O objetivo central do livro de Juízes. Por que esse registro sombrio foi preservado? Primeiro, para registrar o caráter, preservar a memória do comportamento de Israel durante o longo tempo sem uma liderança nacional. Ou seja, Deus deixou o livro de Juízes como memorial. Qual é? Se você buscar a Deus, cumprir a Torá, como Deus deixou, as bênçãos de Deus te alcançarão. Se vocês escolheram o monte da maldição e virarem as costas para Deus, todas essas maldições também te alcançarão. Então, Deus deixou como um memorial para registrar o caráter de quem? Daquelas gerações. E também para provar a necessidade, enfatizar a necessidade absoluta de um rei teocrático para unificar e guiar a nação. Ou seja, um líder que realmente trazia esse povo a Deus. Porque o mal que eles enfrentavam era que eles não tinham uma liderança. Eles queriam seguir o seu coração, quando muito, só o seu líder. Então, assim, é realmente um livro que nos ensina muito a temer a Deus. E o último bloco aqui, a verdade deuteronômica confirmada. O livro prova de forma veemente a admoestação de Moisés. O abandono da fé no Senhor traz, inevitavelmente, o castigo da servidão e o caos. E o oposto é verdadeiro. A fidelidade ao Senhor traz bênçãos imensas sobre aqueles que adoram e servem a Deus em qualquer contexto. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Anatomia do fracasso. Olha só que interessante. Primeiro era a reincidência, ou seja, a apostasia. O povo abandona Deus e serve aos ídolos. Depois vem uma ruína e uma opressão. Deus permite a conquista por nações inimigas. 3. Aí depois de ir sofrendo, o povo busca Deus. Vem o arrependimento. No auge do sofrimento, o povo clama ao Senhor, porque agora está sofrendo. Lembra que eu falei que o sofrimento é uma bênção por isso, porque muitas vezes Deus usa o sofrimento para nos despertar. E aí vem o que é a restauração. Deus traz um juiz. Deus levanta um libertador militar e civil. Para quê? Para apontar o caminho divino, para que esse povo arrependido agora siga. E aí vem o quê? Vem a vitória com isso. Aí, com essa restauração, vem a trégua. A terra tem descanso, até que o líder morra e o ciclo recomeça. Porque aí o povo vai para a apostasia de novo, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo no livro de Juízes. À medida que os ciclos evoluíam, os períodos de opressão tornavam-se mais longos e os descansos mais curtos. Ou seja, o povo não aprendeu muito bem, viu, meus irmãos? E aqui, né, há um eletrocardiograma histórico de Israel. Períodos de tréguas e períodos de opressão. Mesopotâmia oprime por 8 anos, Moabitas 18, Cananeus 20, Midianitas 7, Amonitas 18 e Filisteus por 40 anos. No final, os filisteus já controlavam os acontecimentos do país, seduzindo e destruindo até mesmo o principal herói da nação, que foi Sansão. Perceba que nos dias de Davi, quem vai dar uma pausa para eles é o próprio Davi. Somente Davi consegue ali realmente colocar os filisteus no lugar dele. Aqui estão alguns nomes, né, dos libertadores de Israel. Otoniel, da tribo de Judá. E percebam aqui, meus irmãos, uma coisa bem curiosa. São várias tribos, tá? Lembram? Nós não tínhamos aqui uma tribo em proeminência. Nós tínhamos a nação sacerdotal, que são os levitas, com os sacerdotes, lá em Siló. Mas quem ia guerrear era alguém que Deus levantava. Depois da morte de Josué, e Josué era de Efraim, lembra que Josué era da tribo de Efraim. Ele não era da tribo de Judá, tá? Nós temos Caleb, que é da tribo de Judá.
Ah, e outro detalhe que eu não mencionei, possivelmente, quando Josué vai assumir a terra, ele está por volta de 75 anos, tá, meus irmãos? Eita, tá velho, né? Tá velho, mas a Bíblia vai falar que ele e Caleb estavam como se fossem jovens. Então, minhas irmãs e meus irmãos, aqui, ó, tem alguém aqui de 75 anos? Então, ainda vocês são bebês, estão sendo preparados para a obra de Deus. Inclusive, eu estou nas fraldas. Ó, é, olha que coisa linda, né? Josué e Caleb vão conquistar aos 75, 80 anos e ainda conquistam durante 35 anos, conquistam a terra. Lembra que eu disse que não foi uma conquista rápida, mas foi paulatina? E eles se estabelecem. Então, quem acha que a obra de Deus é só para os jovens, eles não sabem de nada, eles não conhecem história nenhuma. Né? Aliás, Deus usa muito mais os anciãos do que os jovens. Pode ver Abraão, é Moisés, é Arão, é Miriam, é Josué, é Caleb. Né? Tem um Davizinho aqui, em vez por outra, mas a maioria, né, é mais velho. Podem ver que do colegiado apostólico só tinha um garoto, que era João. Que possivelmente João, ele devia ter por volta dos 20 anos quando seguiu a Jesus. O resto era acima dos 30, tá bom? Então, voltando, meus irmãos, olha lá. Os libertadores é Otiniel, é o primeiro livramento, Eude é da tribo de Benjamim, Sangar de Judá, Débora, Baraque é de Efraim, duas mulheres valentes, incluindo Jael, salva a nação. Olha, Débora aqui, guardem isso, meus irmãos, quando faltam homens, Deus levanta mulheres, tá bom? E quando faltam homens e mulheres, Deus levanta uma jumenta, tá bom? É mais ou menos isso, tá? Mas a liderança feminina não pode ser desprezada. Jamais. Se homens não tomam o espaço, Deus levanta uma mulher. Aqui temos Gideão, que é da tribo de Manassés, temos Jefté, que é também Manassés, ali da região de Gileade, e temos Sansão, que é da tribo de Dan. Depois tem outros juízes mais pacíficos e menores, que é Tola, Jair, Ibsá, Elon e Abdon. O professor Fabiano colocou uma lista mais detalhada, que está aqui, ó, compartilhando aqui com vocês. Eu passei já no grupo, tá bom? Os detalhes e as referências bíblicas. E os acontecimentos, né? Alguns julgam por mais tempos, outros por menos tempos. A história mais emblemática de todas é a de Sansão, e a segunda história mais forte é a de Gideão, né? Cada história tem ali os seus acontecimentos bem significativos, as suas histórias bem interessantes, né? Então, voltando aqui para o slide do Ellison. Perfil de liderança. Gideão, aí aqui, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Perfil de liderança. Gideão. Origem. Um humilde fazendeiro da tribo de Manassés. A ameaça. Saques constantes de beduínos midianitas forçando Israel a viver em covas. Um detalhe rápido aqui, meus irmãos. Gideão está malhando trigo aonde? No lagar. Mas quem fez aula de geografia bíblica aqui vai lembrar que o lagar é o lugar onde se espreme as uvas ou o azeite. Você malha o trigo na eira, que é uma área plana, onde o vento passa e você joga o trigo, você bate primeiro ele, depois você joga, a palha é levada pelo vento e sobra o trigo. É eira. E por que Gideão está no lagar? Porque era o que sobrou para ele. Ele não podia malhar o trigo na eira, porque na eira era visto pelos inimigos, então ele precisava cuidar da família dele. Guardem essa frase. Nunca ninguém que foi separado para a obra de Deus foi uma pessoa ociosa. Sempre foi uma pessoa trabalhadora. Deus não separa vagabundos para a sua obra. O próprio estava fazendo uma tarefa, Moisés estava cuidando do rebanho, Gideão estava malhando trigo no lagar. Você não vai ver um vagabundo que está dormindo de pijama, o Senhor separar. Sabe por quê? Porque a obra de Deus ela é muito árdua.
Quando os vagabundos querem adentrar para o ministério, para tomar proveito, eles têm data de validade. Eles não aguentam, porque o ministério é árduo. E Deus separa somente homens e mulheres valentes e trabalhadoras zelosas para a sua obra. Tá bom, meus irmãos? Tá interessante, né? E aqui ele faz o teste da lã, aquele teste, né, que ele coloca a lã em um dia e pede, Senhor, se o Senhor é comigo, então faz isso. No outro dia ele pede o inverso e acontece como ele pediu, e vem o princípio da fé, porque Gideão ele é recomendado por Deus para separar 300 homens, e ele vence as vitórias com esses 300 homens. Ou seja, Deus não precisa de um número muito grande, Deus precisa de homens fiéis e mulheres fiéis, tá bom? Aí temos Jefté, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza, o perfil de Jefté. Origem: um proscrito israelita de Gileade. A ameaça: opressão dos amonitas. Jefté reivindicou a Transjordânia como dádiva do Senhor. Jefté é aquele caso que ele faz um voto tolo e a primeira pessoa que aparece é a própria filha dele, lembram? Senhor, eu irei sacrificar. Como se Deus quisesse sacrifício humano. E aparece a filha, né? E aqui tem aquele embate teológico. Será que ele realmente sacrificou a filha dele? Acreditamos que não. Ele só entrega ela para ser uma mulher que vai viver com os levitas, mas aí ele não tem linhagem. Então, há esse embate aqui, né? Porque, de fato, não acreditamos que ele sacrificou. E essa mensagem fica ali como um legado de que a gente não deve fazer isso. Ora, pastor, mas a Bíblia não fala que Abraão foi sacrificar a Isaac, mas quem foi que pediu aquilo? Foi Deus. Ora, se Deus pediu, Deus deu escape, a gente conhece a história. Jefté aqui não foi Deus que mandou, foi ele que quis. Então, perceba, cuidado com os votos que a gente faz, porque votar é bom, cumprir o voto é ótimo, mas cuidado para a gente não fazer votos de tolo, né? Tá bom? Ele é outro juiz. Temos aqui o grande juiz que eu diria é o exemplo do juiz perdido, né? Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza, aqui, por favor. Perfil de liderança de Sansão. Origem: tribo de Dan. Nascimento: predito por um anjo, o único narizeu identificado no Antigo Testamento. A dádiva: a maior força pessoal já registrada, dada para livrar Israel dos filisteus. E aqui a gente vê um contraste, né, das paixões versus os princípios. Ele era impulso incontrolável, vingança pessoal, satisfação imediata, quebra de votos, ou seja, ele era conduzido pelas suas paixões. E os princípios, ele tinha um chamado divino, tinha uma libertação que ele iria dar a Israel, ele via Deus agindo através dele, ele deveria ter uma santidade de um nazireu, a fidelidade à aliança, e ele não seguia os princípios. Mas como ele viu o poder sobre ele, ele abusava disso, né? Então, Sansão foi o único juiz que falhou em sua missão. Foi seduzido por 3 mulheres filisteias, não por uma, por 3, tá, meus irmãos? Suas façanhas libidinosas o fizeram perder o foco de sua missão real. Apesar de sua força física, em comum faltava-lhe força moral. Só atacava os filisteus quando esses interferiam nos seus prazeres pessoais. Ou seja, era uma pessoa extremamente, eu diria, né, egoísta, vivia no seu mundo de egoísmos, de narcisista, mas ele sabia que Deus poderia fazer outra coisa, mas ele não se dava por vencido à vontade de Deus. Vira um jumento, vai fazer trabalho de mula, lá fazendo trabalho de mula, sendo humilhado como um animal. Depois ele vai até o templo dos filisteus, como um presente dos filisteus, ele clama a misericórdia de Deus, e Deus ouve a oração dele, e ali ele morre matando mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. Eu diria que Sansão é um exemplo clássico do vencedor relapso, né? Do ungido permissivo, daquele que sabe que recebeu um dom de Deus, mas usa para a sua própria glória. Aqui, meus irmãos, tenham medo, viu? Sansão é o exemplo do que a gente nunca deve fazer. Assim como eu tenho uma mensagem de Josué também que eu falo sobre tire a sandália dos pés, porque o lugar que está é terra santa, está no nosso canal da igreja,
Eu também tenho uma mensagem de Sansão que eu preguei por várias vezes. Pretendo um dia fazer também que isso se torne um livro, mostrando que Sansão ele era um líder poderoso, mas cego. Cego espiritualmente. E depois que ele ficou cego fisicamente, ele enxergou de fato o mundo espiritual. Olha que paradoxo, né? Sansão é um exemplo de um paradoxo para que a gente aprenda que brincar com o chamado de Deus, brincar com os dons de Deus, brincar com o reino de Deus se torna mais perigoso do que a gente imagina. Tá bom? Diga, Diego, levantou a mão. Pode falar, Fiote. Pastor, eu queria saber se esse último ato de Sansão, ele conseguiu, por conta da força dele que Deus tinha dado o dom para ele, ou se foi por misericórdia de Deus, porque no versículo, Sansão clama, né? Só que ele deixa bem explícito lá, Senhor, me ajude para que eu possa me vingar pelos meus olhos. E a palavra não fala que Deus ele respondeu. Aí fala que ele puxou lá as colunas e os filisteus morreram. Então, mas aí a pergunta que eu te faço, Diego, a força sobrenatural que ele tinha vinha dele próprio ou vinha de Deus sobre ele? Deus. A palavra fala que o Espírito Santo se apoderava dele quando ele ia fazer alguma façanha lá, né? Então, exatamente. Então, a força dele não era dele próprio, era Aí, lembra de Josué, irmãos, que o sol parou? A força física, irmãos, ela vai ter um limite físico. O meu braço, ele consegue levantar pela minha ossada, pelos meus tendões, certos quilos. Mais do que isso, não consigo. Mais do que isso, ele quebra o braço, não é? Pode ver. O endemoniado, por mais força que ele tem um limite. O endemoniado não passa daquele limite. O Sansão passava dos limites. Por que passava? Porque aqui entra o milagre. Então, Diego, te respondendo, a força que ele tinha vinha de Deus. Era um poder sobrenatural sobre ele. Pode ver que essa força foi lhe dada nessa oração e a gente entende que foi como se Deus tivesse dito, entendi, tá bom, filho, você aprendeu, né? Você aprendeu que não pode brincar, né? Então eu vou te conceder esse seu último pedido. Então ali, na realidade, não é a força dele, é a força de Deus, entendeu, Diego? Sobre a vida dele. Mostrando, né? Mostrando assim, até para nós, qual é a mensagem que fica em Sansão, irmãos? Porque nasce uma pergunta também. E ali foi um suicídio? Não, né, meus irmãos? Não é um suicídio. Ali é um ato de guerra, né? Que ele sabia que poderia morrer. O que ele fez ali foi exatamente como se fosse um sacrifício. Ele sabia que poderia morrer na peleja. E ele morreu naquela peleja. Mas qual é a mensagem que fica? Que vale a pena morrer para Deus em santidade muito mais do que viver para os nossos prazeres. Sansão, durante muitos anos, viveu para os seus prazeres e não para Deus. Mas agora, como uma mula, como uma vaca, como um boi, carregando uma pedra de moinho e sendo levado no templo de Dagon para ser ali humilhado como a grande presa, né? Ele agora aprendeu que vale a pena morrer para Deus quando a gente realmente entende o propósito de Deus. Sansão é o grande exemplo do que nunca fazer, meus irmãos. É ou não é? Tá bom? Pode ver, ele mata 1000 homens com uma queijada de jumento, meus irmãos. Como pode isso? Isso daí é ilógico. Mas é onde entram os milagres. Tá bom, Diego? Te respondeu, Fiote? Eu entendi. Agora a tribo de Dan, né? A decadência interna, a tribo de Dan a busca pela felicidade, do capítulo 17 e 18, em vez de conquistar o território difícil atribuído por Deus no sudoeste, a tribo buscou uma vida mais fácil, no extremo norte. A valentia vira violência. Usavam os seus homens valentes para saquear e matar inocentes. Perceba, meus irmãos, olha que uma tribo que se emancipa dos valores de Deus se tornam cruéis. A idolatria profunda, levaram ídolos e contrataram um próprio neto de Moisés, Jonatas, como sacerdote mercenário. Até os levitas estavam aceitando aqui subornos, empregos melhores, mesmo com tribos de desviados. Meus irmãos, o livro de Juízes é um livro muito legal para a gente ler, para a gente enxergar que sacerdotes, levitas, muitas vezes, se não tomarem cuidado, se corrompem, o povo se corrompe, pessoas se corrompem, tribos se corrompem, né? Aqui é uma rejeição
rejeitaram abertamente o tabernáculo, o único local de adoração legítimo, em favor de uma religião de conveniência. E aqui a tribo de Dan, que estava aqui, aí ela passa a existir tanto aqui quanto aqui. E podem ver que depois ela vai ser palco, nos dias da divisão do reino, como um dos lugares de adoração a outros deuses. Né? Era em Betel, o primeiro altar, e em Dan. Até hoje existem resquícios, tá? Desses altares criados na divisão do reino, da tribo do norte, tá bom, meus irmãos? Depois vejam Israel com a Aline, vocês vão ver aqui os achados arqueológicos e os lugares do sacrifício, tá bom? O holocausto da tribo de Benjamim, né, quase a extinção, capítulo 19 e 21. A recusa da tribo de Benjamim em disciplinar e a extrema imoralidade dos seus jovens, que levou a uma sangrenta guerra civil. Ou seja, lembra que eu falei da permissividade, irmãos? Quando a gente é complacente? Aqui é um exemplo. Ó. Não agiram adequadamente. E aí, ó, envolveu Finéias, neto de Arão. A lição: o perigo externo de adotar uma posição defensiva diante da iniquidade, em vez de enfrentá-la com arrependimento. A graça redentora: um grupo de 600 homens sobreviveu, permitindo um novo começo desse remanescente quebrado. Deus levantou grandes líderes no futuro. Eude, um próximo juiz, que foi libertador de Israel. Saul, o primeiro rei de Israel. E Paulo de Tarso, o grande apóstolo da graça. Irmãos, a tribo de Benjamim, ela foi considerada historicamente como uma tribo de pelotão de elite, tá bom? Sabe, esses grupos, como acontece, né, na Marinha Americana, aqui no Brasil, como acontece com alguns grupos de pelotão de elite? A tribo de Benjamim, né, depois desse remanescente, ela foi considerada como o pessoal da pelotão, uma tribo de elite, uma tribo diferenciada. E pode ver que Saulo de Tarso era dessa tribo, tá bom? Mas olha a queda, quase ela foi extinta, meus irmãos, por causa desse ato vil. Está lá no livro, né? A necessidade de um rei, um veredito do livro, né? A afirmação: naqueles dias não havia rei em Israel, é repetida 4 vezes na parte final do livro. Sem um rei, Israel afundou na anarquia. Aqui, irmãos, leia-se rei como um grande líder, né? Porque nos dias de Josué não foi um rei, mas foi um grande líder. Nos dias de Samuel não foi rei, mas foi um grande líder. Então, a figura de um grande líder. E é claro que Deus já estava preparando esse povo para o episódio da monarquia. Por que Deus esperou? Porque Deus não lhes deu um rei imediatamente após Josué. Foi um período de testes essenciais, ou de teste essencial. O fracasso absoluto em autogoverno ajudou a nação a reconhecer a sua necessidade por um governante e permitiu que escolhessem a liderança do Senhor como seu rei teocrático, de forma voluntária, sem a coação inicial de um monarca. Percebam que aqui, meus irmãos, os líderes das tribos falharam, mas os sacerdotes também falharam, tá, meus irmãos? E o papel do sumo sacerdote falhou também. Percebam que se os sumos sacerdotes tivessem tido uma postura ativa e os líderes das tribos posturas ativas, a história teria sido outra, meus irmãos. Percebam, meus irmãos, eu não estou fazendo aqui uma defesa do culto à personalidade, mas nós precisamos de grandes líderes sobre nós. Pessoas que nos aproximam de Deus. Pessoas que sejam referenciais de Deus, tá bom? Guardem isso, tá? E Cristo em Juízes, irmãos, preparando o cenário. O livro de Juízes não é apenas um registro de fracasso, é uma preparação fundamental para a vinda de Davi e, por extensão, o próprio Messias. A ausência de um líder unificador clamava pela vinda de um rei definitivo. Eu discordo um pouco disso, meus irmãos, como eu disse. Aqui, a grande mensagem em Juízes é a ausência de lideranças. Aonde estavam os sacerdotes de verdade? Aonde estava o sumo sacerdote de verdade? Aonde estavam os príncipes das tribos? Por que eles não foram líderes de verdade? Guardem isso, irmãos. Aqui não é culto à personalidade. Josué foi essa pessoa. A gente vai ver que Samuel foi essa pessoa. Neemias foi essa pessoa. Esdras foi essa pessoa. Esther foi essa pessoa. Deus precisa de um fiel para escrever a sua história. Daniel foi essa pessoa. Então percebam que Deus sempre vai levantar os seus.
O profeta Elias foi essa pessoa, lá na tribo do norte. Só tinha desviado lá. Eliseu foi essa pessoa. Jeremias foi essa pessoa. Isaías foi essa pessoa. Percebam, a história da Bíblia é uma história de pessoas sempre com grandes posicionamentos. João Batista foi essa pessoa. Os apóstolos foram essas pessoas. Paulo foi essa pessoa. Percebam, pessoas que sabem aquilo que tem que fazer e fazem mesmo quando um povo, que é o povo de Deus, não está ouvindo as instruções, tá? Então, os juízes falhos, sobre os quais o Espírito de Deus desceu intermitentemente, eram apenas prefigurações imperfeitas. Eles apontam para a vida do Senhor em sua função final como juiz justo, aquele que julgará o seu povo, destruirá os inimigos, de forma definitiva estabelecerá a justiça eterna. Ou seja, onde nós vemos Cristo em Juiz, no livro de Juiz? Porque Jesus ele foi o grande juiz que veio, né, sobre essa terra. Ninguém se compara a Jesus, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? E não deu para a gente falar de Ruth, tá, meus irmãos? Não deu para a gente falar de uma perguntinha. Ah, Na parte dos pais de Sansão, né? Porque ali a gente vê que eles receberam uma instrução muito clara, né? O que eles deveriam fazer. Se eu não me engano, a mãe de Sansão, ela era estéril, né? E Deus sim. faz um milagre. E aí, assim, eles fizeram tudo que estava ao alcance deles e a instrução que eles deveriam fazer. E mesmo assim, Sansão não obedeceu. Então, aí, mas eu te pergunto, foi por causa dos pais ou foi por causa de Sansão? Por causa dele. Entendeu? Fia, guarde isso. Muitas vezes, de um lar consagrado pode nascer um Absalão. Davi, por exemplo, os filhos de Davi não seguiram tanto o exemplo do pai. Mas quem foi Davi? Foi um homem segundo o coração de Deus. Até Davi quando- teve suas falhas? Teve. Teve as suas rameladas? Teve. Teve 2 grandes pecados, com Betseba e depois do recenseamento? Teve. Mas os filhos de Davi tinham mais exemplos bons para seguir do que menos, né? E o que eles fizeram? Brigaram pelo reino. Um quis ficar com a própria irmã, o outro assassina o irmão, depois o outro quer tomar o trono do pai. Pergunta. Eles seguiram o exemplo do pai? Não. Então, guarde isso, irmãs. Por isso que, irmãos, a vida espiritual é muito difícil. Hoje nós, cuidando da igreja, né, que nem você falou, Sansão é um exemplo, os pais eram piedosos, ele nasce debaixo de uma promessa, mas ele não foi. Então, como é difícil, né? Ó, Gideão começou muito bem, mas Gideão depois se enveredou para um caminho errado. Mas Gideão começou muito bem. Não basta começar bem, precisamos continuar bem e precisamos principalmente terminar melhor. Samuel é o grande juiz de Israel. A gente vai parar aqui, irmãos. A gente não vai conseguir falar hoje sobre o livro de Ruth, né? Mas quem escreve Juízes é possivelmente Samuel, e Samuel também escreve possivelmente Ruth. Mas podem ver, Samuel é um exemplo de juiz. A vida dele foi um exemplo de que nenhuma palavra dele caiu por terra. Ele era respeitado de Dan a Berseba. Ele era respeitado em todo Israel. E os 2 filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai, não é? Eles eram corruptos. E o povo, então, pede um rei. E Samuel não tem nada o que fazer. Ele fala, Senhor, eles estão te negando. Aí Deus diz, não pode conceder. Pode conceder para eles. Perceba, olha que frustrante foi para Samuel. Os filhos de Samuel não seguiram o exemplo dele. Irmãos. Eu te digo, Samuel perdeu o valor dele? De jeito nenhum. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Percebam, irmãos, tem coisas que fogem da gente, né? Tem pais que são uma tranqueira que nascem filhos consagrados. E tem pais que são consagrados que os filhos não querem nem saber para aquilo que os pais fizeram. Não é assim? É um mistério da vida, né? Mas nós precisamos zelar por nós e pela obra de Deus, tá bom? Aqui tem mais um mapa, meus irmãos, ó, mostrando um pouquinho, né, das datas aproximadas, tá? O professor Fabiano colocou. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, terminamos aqui. Ruth está aqui, ó, no meio desses 350 anos, tem uma história linda. Olha só que coisa linda. Uma história de fidelidade.
uma história de fé, de pureza. O que Deus estava ensinando com Ruth? Deixa eu fazer esse fechamento aqui. Deus estava ensinando o seguinte, que no meio de um monte de gente que vive altos e baixos, Deus, ao mesmo tempo que está cuidando do macro, Deus está cuidando do micro. E assim como Ruth vai entrar para a linhagem de Jesus, e ela era uma moabita, lembra que os moabitas eram amaldiçoados? Na linhagem de Jesus tem uma Raabe também, que é uma cananeia. Pastor, e o que isso representa? Representa que Deus sempre quis salvar todas as nações, nunca quis destruir. Deus está querendo salvar agora o povo do Irã. Deus está querendo salvar os palestinos, grupos radicais, armados, terroristas. Quem pode livrá-los é o Nazareno. E a gente está aqui para isso. Para ser uma voz no meio desse mundo, para quem sabe poder alcançar esses que estão perdidos. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Então vamos encerrar. Então, minhas ovelhinhas, nos vemos amanhã no nosso culto de oração e demais irmãos nos vemos quinta. E aí a gente vai continuar, vamos falar agora de Ruth, 1ª, 2ª Samuel, Reis, Crônicas e vamos seguir o roteiro, tá bom? Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs e uma ótima noite e melhoras para o Mateus, meu querido irmão, e para a esposa e para você, tá, meu irmão? Amém, pastor. Graças a Deus, pessoal. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Boa noite. Graça e paz. Boa noite.